Então, até a gente... Porque a gente tomou a pancada do América do México, a gente sentiu muito, né? Porque da mesma forma que o torcedor fica frustrado, o jogador também fica. Talvez tem jogador que sente até mais e custa recuperar. Por isso que muitos clubes brasileiros, quando saem da Libertadores, tem uma eliminação, no brasileiro vai mal. Por causa da até ele conseguir, sabe, digerir a derrota, né? Então, assim, o nosso time nosso time estava bem, vivendo um bom momento. Nós tivemos uma arrancada também em 2008, né? E aí, de repente, chega o professor Caio Júnior, o Caio Júnior não tinha o grupo todo na mão. Ele não tinha. Ele teve problema com alguns jogadores, prefiro não tocar o nome, tá, Léo? Ele teve problema pessoal com alguns jogadores. Muitos jogadores questionavam o Caio Júnior na formação tática e às vezes questionava muito o trabalho dele. Mas questionava ele assim, frente a frente, ou questionava por trás? Olha, tinha jogadores que... O jogador, para mim, que é homem, que é leal, ele questiona na frente. Então, tem jogador aí que, se eu escutar o que eu estou falando, sabe quem falou do Caio Júnior por trás e sabe também quem foi o homem de encarar o Caio Júnior na frente. Na minha opinião, ninguém chega no futebol, ninguém chega no Flamengo por acaso. Chega porque teve qualidade, tem seus méritos de chegar num grande clube. Então, o Caio Júnior, para mim, é um grande treinador, foi escolhido a dedo, chegou no Flamengo porque ele tinha... ele fez por merecer. E, assim, infelizmente, existe... Tem gente que fala no futebol que não existe boicotar trabalho de treinador. E eu falo com você que, infelizmente, pela primeira vez, e depois vi isso também com outro treinador dentro do Flamengo, o grupo de jogadores, de 3, 4, boicotar trabalho de treinador. E o Caio Júnior, infelizmente, não foi para frente, porque eu tive lá, eu posso falar que atrapalharam o trabalho do Caio. Olha, na verdade, o Campeonato Brasileiro de 2009 foi um ano muito complicado no brasileiro, porque no decorrer da competição, nós perdemos algumas peças importantes, tinha 6 já na sexta rodada, né? Nós perdemos o Emerson Sheik e o Ibson. E eles receberam uma proposta assim, irrecusável. Eu, naquela ocasião, tinha mais liberdade com o Sheik, eu pedi para ele ficar. Ele me falou dos números, da proposta que tinha, era irrecusável, não dava. O cara tinha que ir. E o Ibson, a mesma coisa, cara. Então, o que eu pude fazer para poder segurar, que era um peça muito importante no nosso time, o que eu pude fazer para segurar, eu fiz e mesmo assim não dava, cara. Porque realmente, de valores, era muito importante para os dois. E eles foram embora. E nós iniciamos um campeonato que ninguém apostava no Flamengo como um dos favoritos ao título, né? Um time meio que desacreditado. Um time que depois foi chegando peças de reposição, que depois veio o Pet, né? O Pet é um cara que teve no Goiás, foi mandado embora, teve no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não queria. Chegou meio que desacreditado no Flamengo e que ninguém apostava, né, no futebol do Pet. Só o Flamengo apostou. O Adriano chegou no Flamengo fora de forma, né, muito gordo, quando ele chegou no Flamengo. E nosso time quase na zona de rebaixamento, de repente nós fechamos entre nós jogadores ali e achamos uma forma de jogar. Tinha o Andrade, né, que tinha feito alguns jogos como treinador, mas que ninguém apostava no trabalho do Andrade, e uma comissão montada das categorias de base do Flamengo, né, que era o Marcelo Fera, e tem toda aquela direção ali. O único que era de fora era o Robertinho, que era meu treinador. E os outros todos eram as outras pessoas da comissão técnica eram das categorias de base do Flamengo. Mas, enfim, nós começamos a ganhar o jogo, fechamos entre a gente, falando assim, é igual eu falei, vamos sair dessa situação, estamos na zona de rebaixamento, temos que ganhar. E aí a gente foi jogo
após jogo, cara. A gente passou, saímos da zona de rebaixamento e daqui a pouco entramos na Sul-Americana. Aí a gente foi jogando os clubes. Na verdade, o Palmeiras estava com 16 pontos da nossa frente e o Atlético Mineiro tinha 12 pontos na época que a gente estava na zona de rebaixamento. E a gente foi ganhando jogos, ganhava 1-0, para a gente era goleada. E aí a gente chegou na Sul-Americana, saímos da zona de rebaixamento, entramos na Sul-Americana. A Sul-Americana, a diferença de ponto para uma Libertadores era a diferença de 7 pontos. A gente começou a ganhar, os caras começaram a tropeçar, a gente encostou nos caras. E de repente já estava na zona de classificação da Libertadores. Daqui a pouco a gente olhou e falou, gente, a gente pode ser campeão, cara. Depende da gente. A gente tá... Tudo que a gente tinha para passar no campeonato de forma negativa, a gente passou. Agora, a chance da gente ser campeão, ela é nítida. Nosso time está crescendo cada jogo. E os caras estão caindo, estão despencando na tabela. Vamos continuar remando para o mesmo lado. E a gente acreditou e fomos. Nisso aí, o São Paulo também deu uma engrenada, junto com o Internacional. Os caras estavam no mesmo nível também subindo. E o Palmeiras e o São Paulo e o Atlético Mineiro descendo. Então, para mim, assim, um dos jogos mais importantes para mim, apesar que foram vários jogos, inclusive teve jogos, por exemplo, a gente ganhou do Santos dentro de casa, de 1-0, e eu tive a oportunidade de pegar 2 pênaltis nesse jogo. Né? O Botafogo, poxa, mais uma vez, ganhamos de 1-0 e eu defendi um pênalti lá dentro do Engenhão. Mas o jogo assim, crucial para mim foi o Atlético Mineiro e Flamengo dentro do Mineirão, aonde nós ganhamos por 3-1. E ali eu falei assim, bom, vai dar Flamengo. Porque nós era um confronto direto, né, Léo? Nós tivemos a oportunidade de ganhar, para mim era a final do campeonato. Nós tivemos a oportunidade de ganhar dos caras lá dentro e metemos 3-1 com um dia inspirado do Petkovic. Meteu aquele gol um gol olímpico, né? Pet com a qualidade. O Maldonado, cara, que não era de fazer gol, fez gol de esquerda. Eu falei, vai ser campeão mesmo. O Maldonado fazer gol e de canhota, a gente vai ser campeão. Então, assim, depois desse jogo aí, nós tivemos uma confiança plena que a gente ia chegar. E, cara, teve um jogo, acho que esse jogo que você falou que nós empatamos no Maracanã foi contra o Goiás, né? Foi contra o Goiás, isso aí. Então, esse jogo contra o Goiás meio que jogou um balde de água fria nos nossos planos, que a gente não pensava ali, a gente falou, a gente vai atropelar os caras, velho. Vamos atropelar, mas não faltou. Esse dia nós jogamos bem, cara. Infelizmente, é aquele negócio, Léo. Tem dia que a gente joga bem, a gente cria as oportunidades e a bola não entra, porque a gente estava focado, a gente, poxa, diante da nossa torcida, tanto é que a torcida do Flamengo aplaudiu depois do jogo, né? Nosso time, mesmo diante da situação, nós saímos aplaudidos do campo, porque não faltou vontade, não faltou entrega daquele jogo, e, enfim, aí nós conseguimos ainda inverter a situação, a gente fechou entre a gente, pessoal, não vamos nos entregar, nós não chegamos aqui por acaso, vai acontecer naturalmente, vamos buscar o do próximo jogo. E a gente não deixou de acreditar no título. Depois que a gente entrou no Z, depois que a gente entrou ali entre os 4 da frente, né, entre os 4 ali, a gente não deixou de acreditar hora nenhuma. Então, todo ponto pra gente era importante. E graças a Deus a gente conseguiu êxito, fez a alegria da nação rubro-negra, porque é uma torcida que merece. Tem torcedor, eu cansei de ver torcedor de deixar de comer em casa para acompanhar o jogo do Flamengo. Eu vi isso, eu presenciei essa situação. Então a torcida do Flamengo é apaixonada e merece tudo que o Flamengo, Léo, tá vivendo esses últimos anos, cara. Conseguiram fazer uma reformulação dentro do Flamengo, impressionante. Tá conseguindo colher frutos coisas hoje, né? Frutos hoje que eles plantaram lá atrás, cara. Uma boa administração, uma boa direção. E tá de parabéns pro Flamengo, que virou para mim uma potência nacional. Ô Léo, na verdade, uma das coisas que
em 2010, por exemplo, que não andou, foi por causa da abraçadeira de capitão. Eu quero deixar bem claro assim, para todos que eu nunca fiz questão de ser capitão do Flamengo. Porque eu liderava melhor o time sem a faixa de capitão. Sabe por quê? Você com a faixa de capitão, você tem uma responsabilidade de saber o que falar com a pessoa, sabe? Com o jogador, com o diretor. Então você tem essa responsabilidade, você tem que ter uma imagem bacana, bem político com a própria imprensa. E uma das coisas que eu, com todo respeito, né, o trabalho e tal, que eu não olhava muito, era a questão de imprensa, cara. Vocês tinham que falar do Bruno, eles iam falar do Bruno dentro de campo. Se eles tivessem falar. Então, assim, eu não tinha muita papa na língua, sabe? Eu acho que foi uma das coisas que me prejudicou muito, que eu não cheguei à seleção. Então, eu não fazia questão de ser capitão, cara. Não foi eu que quis ser o capitão do Flamengo. Eles me colocaram como capitão, eles me escolheram. Quando o Fábio Luciano aposentou, ele passou a faixa para mim. Ele falou assim, Bruno, existem várias maneiras de liderar uma equipe. E você, para mim, você é um líder nato, é um líder diferente. E o Fábio me passou a faixa falando com essas palavras. Então, assim, quando surgiu a situação de salários atrasados no clube, eu não pedi só para pagar os mais jovens, não. Eu pedi para pagar os funcionários do clube. Porque um salário atrasado com um jogador que ganha mais de 50 mil, 2, 3 meses, não vai fazer diferença. Não faz. Agora, um salário atrasado, um mês que se atrasa, um salário mínimo de um funcionário, faz grande diferença na vida dessa pessoa. Só que para as pessoas entenderem isso, eles têm que viver, eles têm que conviver com essas pessoas. E eu convivia com os funcionários do Flamengo. Nós perdemos o nosso Jorginho, né? Foi ontem, nós perdemos o Jorginho. Eu fiquei muito chateado, fiquei abalado, mas assim, porque eu convivi com o Jorginho, a pessoa. Além de ser um baita profissional, eu convivia com o Jorginho como pessoa. Assim como com o Denis, né? A tia da lavanderia que lava a roupa, o funcionário que corta a grama, né? Para a gente poder cair, que cuida do gramado. O cara que cuida do banheiro, que lava o banheiro, que faz a faxina. Eu me preocupava muito com essas pessoas, sabe, Léo? Então, assim, quando o salário ficou atrasado, eu via gente pedindo os funcionários do Flamengo pedindo cesta básica para um e para outro, e a gente sempre dava um jeito de dar uma ajuda, de comprar. Eu nunca mostrei isso para a imprensa, porque eu não gostava de fazer essas coisas, sabe? Então, assim, o que eu podia fazer, e pode perguntar para funcionário do Flamengo, o que eu podia fazer para poder ajudar, a gente fazia. Às vezes a gente juntava lá entre a gente, lá, pegava 100 de um, às vezes outros contribuíam com 200, 300 reais para poder comprar. Peraí, deixa eu fechar a janela aqui que meus cachorros estão brigando. Então, assim, a gente juntava de um e de outro para poder comprar a cesta básica. E aí, assim, eu era um dos que tomava a iniciativa de estar preocupado com os funcionários. E jogadores, cara, que ganhavam menos de 30 mil reais, menos de 50 mil, 30 mil, eu pedia para pagar porque os caras têm família para poder cuidar, né? Todos tinham, mas você ganhando aí, ganhando menos, e morando no Rio de Janeiro não era fácil, cara. Então, quem podia segurar, como ganhava um pouco mais, o Adriano, o próprio Petkovic e outros, né, que ganhavam um pouco mais, os caras entenderam super bem a situação e naquele momento nós seguramos a onda e conseguimos, assim, fechamos ali e os caras concordaram. É lógico que nós somos um grupo. Tem uns que aceitam bem, tem outros que viram a cara, né? Só que, graças a Deus, a maioria aceitaram a situação e foram pro pau. Uma outra situação também, Léo, que foi muito questionado na época, foi a questão do bicho, né? Da premiação. E eu lembro que eu já não estava mais presente, e depois que aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, eu vi algumas entrevistas, as pessoas falando assim que
inverteram os papéis, né? Que eu não queria colocar os funcionários nos bichos daquele... na lista de bicho daquela gratificação, daquela premiação do campeonato de 2009. Quem falou isso é mentiroso. Quem deu essa entrevista é mentiroso. Por quê? Quem desde o início, que tomou a iniciativa de colocar os funcionários para ganhar o bicho, foi eu, cara. Porque teve jogador, que eu não vou falar o nome, que não concordava, né, de colocar funcionário para poder pegar bicho. E graças a Deus, cara, a maioria aceitou que colocasse o funcionário, e eu coloquei e eles ganharam o percentual do bicho. Porque senão, cara, não ganharia. Eu tô falando funcionário. Quando eu falo funcionário, Léo, eu me refiro, igual eu te falei, a pessoa que corta o campo, a grama do campo, que dá manutenção, a pessoa que faz faxina, a pessoa que cuida das nossas roupas. Não estou falando porque roupeiro, massagista, isso aí tem que colocar, porque os caras trabalham muito mais, às vezes, passam noites e noites viajando, os caras ralam demais, cara. É porque as pessoas não imaginam o que um roupeiro de um clube faz, cara. Sabe por quê? Porque nunca viram, nunca acompanharam. Então, assim, os caras ralam demais, cara. Os caras, a gente vai treinar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, os caras, 6 horas da manhã, 5h30 tá saindo de casa, velho. 5 horas da manhã os caras estão saindo de casa. Porque os caras têm que pegar o material, tem que pegar o material, tem que arrumar o material, tem que dobrar meião, tem que arrumar a atadura, tem que fazer tudo, cara. Então, esse funcionário ele trabalha demais. Então, eu ficava muito preocupado com o trabalhador do Flamengo do que com os próprios jogadores. E jogadores naquela ocasião ali, como o Williams, ganhava muito pouco. O Williams era um dos melhores volantes que eu vi jogou naquela época. Então, ele ganhava muito pouco. Tanto é que quem melhorou o salário do Williams foi através das minhas cobranças. Marcos Braz, aumenta o salário do Williams. A gente vai perder o Williams para o Corinthians. O Corinthians estava fungando no cangote do Flamengo para levar o Williams embora. O Williams. Outro jogador, peça fundamental no nosso time. O Ayrton ganhava muito pouco na época. E eu briguei muito para aumentar o salário do Ayrton. Falei, tem que aumentar. Porque tinha jogador que estava no banco, lógico que pela história, né, e merecido, fizeram por merecer, né, trabalharam muito, ganhava 350 mil, cara. Então, assim, e tava na reserva. Enquanto eu tinha um menino um moleque, garoto, que tava comendo a bola, ganhava 15 mil, cara. A diferença era essa. Então, graças a Deus, o que você planta, você colhe. A vida é assim. Então, graças a Deus, eu pude ajudar muito o Flamengo. Não foi só isso não, tá, Léo? Teve muita coisa em 2009 que as pessoas não sabem. Eu acho que eu posso revelar aqui. Eu cansei de buscar o Adriano na casa dele, cara, para jogar, porque não queria jogar, cara. Eu ia buscar o Adriano na casa dele, cara. Eu pedi autorização ao diretor para poder buscar o Adriano. Aquele título de 2009. Porque o Adriano estava passando por um problema muito difícil. E eu precisava do Adriano para jogar. Não só eu, como a nação. E ele é monstro. O Adriano dentro de campo, para mim, não tem outro melhor. Então, eu cansei de fazer isso, cara. Só que são coisas que, né, que as pessoas não sabem, né? E muitas das vezes eu me enrolava em certos problemas, porque psicologicamente, igual eu te falei, dentro de campo, nunca me abalei. Eu nunca saí do jogo, a não ser quando eu sofri uma derrota como a América do México, que como foi o rebaixamento do Atlético Mineiro, transtornado, fosse derrota. Agora, fora isso, quando não tem uma derrota desse nível aí, você nunca ia me ver, se eu frangasse, por exemplo, alguma coisa, você não ia me ver saindo de cabeça baixa. Sabe por quê, Léo? Porque eu dava o meu melhor, cara. Eu me doava o máximo. Eu me preparava, e se acontecesse, por exemplo, um acidente de trabalho, era porque tinha que acontecer, cara, mas eu dava o meu melhor. Então, eu não saía de cabeça baixa. Então, era raridade acontecer isso. Então, graças a Deus, eu pude contribuir com o Flamengo. Quem é Flamengo, quem vive Flamengo, sabe muito bem qual foi a minha contribuição para ser o líder daquela equipe. E vou falar de novo, vou frisar isso. Eu não precisava da abraçadeira de capitão para ser o líder daquela equipe, não, Léo. A abraçadeira, para mim, cara,
Eu me sentia até melhor sem ela do que com ela, sinceramente. Porque jogadores me respeitavam muito, eu tinha muito, eu poderia ser muito mais respeitado sem a faixa do que com a faixa, pela minha postura dentro de campo. Sabe por que eu chamava a responsabilidade para cima de mim? Porque cada jogador reage de uma forma. E aí, se não acaba com problema naquele momento ali, a imprensa, o pessoal da imprensa vive de escândalo. Escândalo vende pra caramba. Então alguém tinha que colocar um ponto final. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma situação que aconteceu comigo com Marcinho e Tardelli. Certo? Eu chamei a responsabilidade para mim. Mas você sabe o que estava acontecendo no meu sítio aquele dia? Tava rolando um churrasco entre a minha tia, o meu tio. Quem chegou com as meninas lá, fez as coisas todas, foi o Marcinho e o Tardelli. Só que naquela época eu chamei a responsabilidade, falei que eu que tinha feito a situação. E não tinha feito, não. Alguém tinha que colocar a cara para bater. O Marcinho nem no treino foi no outro dia. Ué. E o Tardelli quase perdeu o casamento dele naquela época. Mas aqui, eu chamei a responsabilidade. Uma outra coisa que eu falei para colocar o ponto final na história e coloquei minha opinião foi a situação que cansei de colocar a cara para o Adriano. Cara. Cansei de me expor para o Adriano. Entendeu? Mas eu fazia essas coisas não é esperando nada em troca, não, cara. Eu fazia isso porque eu tinha que abafar logo a situação, chamar a responsabilidade para cima de mim e tirar o foco dos caras, porque eu precisava dos caras dentro de campo. Eu precisava deles focados, porque a minha concentração dentro de campo, isso já era minha, já. Isso já era meu, não tem problema. Agora, isso me custou muito caro. Me custou, por exemplo, uma convocação, né? Eu sei. Eu paguei um preço muito alto por essas declarações polêmicas. Me custou, talvez, ter saído mais cedo, né? Porque a minha ida para a Europa era questão de meses, né? Que eu estava já com pré-contrato assinado com o Milan. Mas eu poderia ter saído antes. Muitas coisas que não foram para frente, foi minha vida extra, cara. Já tido a minha vida extra. Agora você me pergunta, seu Bruno, mas você era santo? Lógico que não. Eu saía, eu tomava minha cerveja, virava a noite sem dormir, mas os meus horários, meu compromisso com o Flamengo, era para estar, por exemplo, 9 horas no campo, 8 horas eu estava lá. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu era um dos caras que trabalhava mais no Flamengo. Porque goleiro é assim. Vida de goleiro é assim. Eu sou um cara muito comprometido, muito profissional. Agora, minha vida fora de campo, aí é outra situação. Então, Léo, o que que me fez aceitar a proposta do Milan? Naquele ano, nós perdemos o Marcos Braz, né, cara? A saída do Marcos Braz eu senti muito. Eu perdi um cara que hoje o Flamengo hoje está demonstrando, né, com números, com títulos, com conquistas, o que realmente o Marcos Braz merece, né? Que o cara é fera. Então eu perdi um cara dentro do Flamengo que eu fiquei de pés e mãos atadas. A Patrícia Morim, naquela época, ela ganhou a eleição. E o Flamengo estava passando por uma reformulação. E ela mandou naquela época ela mandou o meu treinador, que era o Andrade, né, e mandou o meu diretor embora. Não satisfeita com isso, ela me manda o Roberto Barbosa embora, que era meu treinador de goleiro. É uma coisa íntima do goleiro. E não podia mandar, cara, sempre falar assim, Bruno, olha, você tá jogando mal, se você estivesse jogando mal, né, se fosse com uma questão de salário, aqui, ó, cadê? Legal, sem problema. Mas mesmo se fosse uma questão de salário, eu chegaria perto do Robertinho e falaria, Robertinho, segura um pouquinho, vamos reduzir esse negócio, o seu salário, que não é o caso, viu, Léo? Mas reduz aí que a gente, já tá um tempão junto e tal, dá uma reduzida que no próximo título a gente aumenta isso aí. Mas não é o caso. Ela mandou embora por questões políticas, porque o que aconteceu lá atrás entre ela, a última gestão que teve com o Márcio Braga, coisa política. Então, assim,
igual eu falei, o que começa mal, o que começa errado, dá errado. Então, assim, tanto é que a gestão dela não foi uma gestão vitoriosa, tanto é que ela saiu. Eu não fiquei muito tempo também na situação, porque aconteceu um problema na minha vida. E assim, aí veio essa proposta do Milan para mim. Eu já estava em fase de despedida. Eu cheguei a fazer jogos de despedida, me despedindo da torcida. Eu fiz um jogo aqui no Rio de Janeiro me despedindo, que eu já não, se não acontecesse tudo isso que aconteceu na minha vida, eu não voltaria para o Flamengo. E assim que voltasse da Copa do Mundo, eu já viajaria para a Itália. Já estava tudo já praticamente acertado. É porque estava em sigilo total, entendeu, Léo? Ô Léo, você me fez uma ótima pergunta. Eu tive a chance de... o Benfica, ele teve aqui no escritório do meu advogado, do meu empresário na época, conversou com o meu empresário, na época o Eduardo Duran, o projeto deles era que eu fosse para o Benfica e fosse para a Copa de 2010 com a seleção portuguesa, cara. Eles vieram aqui me comprar em 2008 para me naturalizar, e como eu nunca peguei seleção de base, eu poderia pegar a seleção portuguesa até por ser descendente de português. E acabou que eu não aceitei o projeto porque eu queria pegar a seleção brasileira. Se eu tivesse ido, eu teria jogado a Copa pela seleção portuguesa.